Existe um lugar na Lagoa de Veneza onde barcos não atracam, onde pescadores não lançam suas redes e onde nenhum turista ousa se aventurar. Ele jaz em silêncio sob um emaranhado de vinhas e cinzas, escondido à vista de todos logo ao sul de Veneza. Em dias claros, é possível ver sua torre do sino em ruínas se erguendo como um dedo quebrado das águas, chamando, alertando. Esta é Poveglia. Para alguns, é o lugar mais assombrado do país. Para outros, é simplesmente amaldiçoada. Por mais de 1000 anos, Poveglia absorveu tudo aquilo que a humanidade mais teme: guerra, peste, loucura, fogo, isolamento e, claro, a morte. Dezenas de milhares de pessoas, talvez mais de 100.000, foram arrastadas para morrer ali. Vítimas da peste foram queimadas em covas abertas. Doentes mentais foram abandonados em alas em ruínas. E segundo inúmeros registros acumulados, algo mais permanecia ali. Algo que não era humano. Você pode não acreditar em maldições, pode não acreditar em demônios, mas depois que conhecer Poveglia, talvez comece a acreditar em algo mais. Muito antes do nome Poveglia se tornar sinônimo de peste, loucura e morte, era apenas uma ilha de refúgio. Suas primeiras menções históricas datam do ano 421 d.C., durante uma das eras mais turbulentas da história da Europa Ocidental. Com o colapso final do Império Romano do Ocidente, a Itália, fragmentada por tribos bárbaras em guerra e devastada por sucessivas invasões, já não era um lugar de ordem imperial nem civilidade. As lagoas pantanosas ao leste, no entanto, ofereciam algo que o continente não podia: proteção natural. A Lagoa de Veneza, uma extensão de águas salgadas rasas, pontilhada por ilhotas lamacentas e juncos, atuava como uma barreira defensiva. Invasores a cavalo não podiam se mover com facilidade nesse tipo de terreno. E embarcações não tinham paciência para o labirinto de canais que apenas os pescadores locais sabiam navegar. Foi nesse momento histórico tão delicado que Poveglia começou a ser habitada. Famílias fugindo do caos no continente levavam os poucos pertences que tinham e remavam em barcos de fundo chato para o leste, em busca de qualquer pedaço de terra que ainda não tivesse sido tomada por fogo e espada. Entre as muitas ilhas colonizadas, como Murano, Torcello e Burano, estava a humilde Poveglia. A ilha era pequena, com pouco menos de 7 hectares, mas seu solo elevado e o fácil acesso às águas ricas em peixes a tornava ideal para um povoado modesto. Casas de madeira sobre estacas foram erguidas, agrupadas sobre a parte mais firme do terreno. Esses primeiros habitantes viviam da pesca na lagoa, da extração de sal e de uma agricultura limitada com hortas elevadas. Levavam uma vida simples, mas estavam a salvo. E foi assim que essa comunidade começou a crescer silenciosamente ao longo dos séculos. Enquanto Veneza ganhava fama internacional como centro de comércio e poder naval, Poveglia permanecia relativamente provinciana. Um vilarejo de pescadores, independente, mas ainda sob autoridade veneziana. Em 1379, Veneza enfrentou uma ameaça existencial, uma guerra em larga escala contra seu império marítimo rival, a República de Gênova. Esse conflito não era apenas por território ou comércio, era uma luta pelo controle do próprio Mediterrâneo. A frota genovesa lançou ataques ousados pela lagoa veneziana. Ilhas antes consideradas intocáveis estavam agora em perigo. Com o medo de bombardeiros e ocupações,
As autoridades ordenaram a evacuação completa de Poveglia. Seus habitantes reuniram seus pertences e embarcaram em gôndolas e barcos de pesca, escoltados por guardas armados. Foram realocados em uma ilha maior e mais próxima das muralhas de proteção. A guerra terminaria em 1381, com uma vitória apertada para a cidade de Veneza. Mas Poveglia não teve a mesma sorte. Quando os antigos moradores retornaram, encontraram suas casas saqueadas ou incendiadas, campos queimados e muitos túmulos profanados. Poços haviam sido envenenados ou transformados em armadilhas para invasores em retirada. O governo veneziano recusou-se a financiar a reconstrução. O povo de Poveglia, desmoralizado e empobrecido, decidiu não voltar. Poveglia já não era mais seu lar, havia apenas se tornado uma ferida aberta. Em 1527, a ilha foi oferecida aos monges camaldulenses, conhecidos por sua devoção silenciosa e tradições eremitas. Mas após uma breve inspeção, os monges recusaram a oferta. Alegaram que a ilha estava danificada demais, era remota demais e espiritualmente com uma energia muito carregada. Em 1661, Veneza tentou novamente. Sobreviventes descendentes dos antigos moradores foram convidados a retornar, com promessas de títulos de terras, vantagens comerciais e isenções fiscais. Mas, mais uma vez, eles recusaram. No fim do século XVII, Poveglia estava quase totalmente abandonada. A vegetação havia tomado as casas. A igreja de San Vitale começou a apodrecer. A torre do sino, estranhamente intocada pelo tempo ou pela guerra, tornou-se somente uma sentinela silenciosa. E pescadores passaram a evitar a ilha, jurando que ela era amaldiçoada. E ainda assim, o verdadeiro horror sequer havia começado. Caminhos cobertos de mato serpenteavam entre as construções em colapso. A ilha, outrora cheia de vida, havia retomado ao brejo e ao musgo. Mas aos olhos da República de Veneza, ela não fora esquecida. Ainda tinha valor estratégico, só que não para os vivos. Veneza, agora no século XVI, era absurdamente rica. Ouro fluía do Oriente. A arte, a cultura e a arquitetura floresciam em um esplendor renascentista incomparável. Mas essa riqueza teve um custo, a exposição. Navios venezianos comerciavam por todo o Mediterrâneo, pelo Mar Negro e pelo norte da África. E com eles vinham doenças, especialmente a peste bubônica. A peste, conhecida como a Morte Negra, devastou Veneza pela primeira vez em 1348. Ondas ainda mais intensas voltaram em 1575, 1577 e novamente em 1630. Em cada surto, os números de mortos foram estarrecedores. Apenas a epidemia de 1575 matou mais de 50 mil pessoas, quase um terço da população de Veneza na época. Diante deste horror, ela foi a primeira a implementar a política de quarentena organizada. Ilhas inteiras foram designadas como locais onde os doentes e suspeitos eram isolados dos saudáveis. Mas no final dos anos 1500, essas ilhas já estavam superlotadas. A República precisava de outro lugar para enviar os moribundos, e escolheram Poveglia. As covas da peste na ilha não foram registradas com elegância ou precisão, mas são muito reais. Estudos arqueológicos e lendas locais coincidem. A ilha serviu como um depósito emergencial durante os maiores surtos. Corpos eram levados para lá em grandes barcaças vindos de hospitais e igrejas sobrecarregadas.
E aqueles que estavam muito doentes para se recuperar, mas ainda vivos, também eram enviados. Se uma casa relatava febre, podia ser detida e enviada a Poveglia em menos de 24 horas. Muitas vezes sem qualquer chance de apelação. Às vezes famílias inteiras eram deportadas com base em uma única tosse ou erupção. Os horrores dessas transferências não podem ser subestimados. Nenhum cuidado médico real a essa altura era prestado. Os doentes eram jogados em barracas improvisadas ou em abrigos ao ar livre, expostos ao clima. Não havia cerimônias fúnebres. Corpos eram coletados com ganchos e jogados em valas comuns. Quando essas valas transbordavam, os corpos eram queimados em grandes piras. A fumaça podia ser vista à distância dos canais de Veneza. Um relatório de 1582 do Conselho dos 10 de Veneza mencionava que Poveglia deveria ser usada para, abre aspas, o descarte dos mortos pestilentos pelo fogo. Essa ordem foi repetida em 1630, quando outro surto dizimou a cidade. Tradições locais acrescentam um detalhe ainda mais macabro. O solo de Poveglia escureceu com as cinzas dos corpos cremados. Alguns arqueólogos estimam que mais de 50% do solo superficial da ilha é composto por ossos queimados, cinzas das vítimas da peste. Mais assombroso ainda é o fato de que ossos humanos continuam a emergir na costa da ilha até hoje. No século XVIII, a reputação de Poveglia já estava selada. A ilha era sinônimo de morte. Tanto que em 1776, a Autoridade de Saúde de Veneza designou oficialmente o local como posto de quarentena. Todo navio que entrava em Veneza era obrigado a parar em Poveglia primeiro. Oficiais de saúde subiam a bordo para inspecionar a tripulação e a carga. Se uma única pessoa estivesse doente, ou se os documentos mostrassem que o navio havia passado por um porto com peste, a embarcação inteira era confiscada, e os passageiros eram mantidos em quarentena na ilha. Instalações foram construídas às pressas, barracões de isolamento, prédios de inspeção de pedra, plataformas de desembarque, alas para os moribundos e um incinerador rudimentar para os corpos. A igreja de San Vitale, já abandonada há muito tempo, foi demolida para dar lugar a essas estruturas. A torre do sino, porém, permaneceu e foi adaptada como um farol. Durante décadas, Poveglia operou como uma colônia de quarentena completa. Entre os venezianos, passou a ser conhecida como, abre aspas, o Portão do Inferno. Em 1797, Veneza caiu sob o domínio de Napoleão Bonaparte. O novo regime, mais militarizado e implacável, utilizava Poveglia para isolar vítimas da peste, desertores do exército e prisioneiros doentes. Os franceses não apenas queimavam os corpos, como também realizaram enterros em massa com cal virgem e criptas seladas. Há rumores de que Napoleão também escondeu munições na ilha, usando seu isolamento para armazenar estoques de explosivos. Em 1814, o Império de Napoleão caiu e os austríacos retornaram ao controle de Veneza. A peste praticamente desaparecera graças à vacinação e à melhoria de higiene. Mas o que permaneceu em Poveglia era aterrador. Campos e mais campos de sepultura sem marcação. Prédios colapsados que um dia abrigaram corpos da peste. Fornos cobertos de fuligem e gordura humana. E uma atmosfera pesada, sufocante, descritas em diários do século XIX como opressiva e vil. Este é um trecho do Diário de um Viajante por volta de 1822. Passamos por uma ilha envolta em vegetação negra e silêncio estranho.
Meu guia chamou de Terra dos Condenados. Ele se recusava a dizer seu nome, e ao redor parecia diferente, mais denso, mais pesado, como se até as gaivotas evitassem as suas margens. Mas quantas pessoas realmente pereceram em Poveglia? As estimativas variam enormemente, mas historiadores conservadores calculam entre 80 e 100 mil vítimas da peste ao longo dos séculos. Alguns registros sugerem que esse número pode chegar a 160 mil, especialmente se incluirmos os mortos despejados lá antes de haver o controle oficial. Se for verdade, isso faria de Poveglia um dos maiores cemitérios em massa da Europa, e o folclore local reforça essa ideia. Pescadores da região alertam que em lançar redes perto da ilha pode acabar sendo mordido pelos mortos. Após séculos de peste e abandono, Poveglia poderia ter desaparecido da memória, uma nota de rodapé coberta de mato na história de Veneza. Mas no final do século XX, o Estado italiano tinha outros planos para ela. Em uma era obcecada por modernização e eficiência, a ilha renasceria mais uma vez. Não como santuário, nem como posto de quarentena, mas como um depósito para os indesejados, os doentes mentais daquela sociedade. E com esse renascimento viria uma nova onda de sofrimento e sussurros de algo ainda mais sombrio. No fim dos anos 1800 e início dos anos 1900, a Itália, como o restante da Europa, lutava para lidar com a crescente população de doentes incuráveis, insanos e idosos. Instituições psiquiátricas ou asilos se multiplicavam rapidamente pelo país. Em 1922, o governo do recém-unificado Reino da Itália autorizou a conversão das estruturas existentes em Poveglia em um hospital psiquiátrico estatal. A lógica parecia prática na época. A ilha era isolada, o que reduzia o risco de fugas ou perturbações públicas no local. Os antigos prédios militares e de quarentena podiam ser rapidamente adaptados, e as águas ao redor facilitavam o controle e a vigilância. Mas desde o início, a equipe relatava acontecimentos estranhos. Relatórios enviados à administração de saúde em Veneza falavam sobre mudanças inexplicáveis de humor, alucinações constantes nos pacientes e um ar opressor que pesava sobre os médicos e enfermeiros. Os locais, já supersticiosos, passaram a chamá-la de Ilha dos Loucos. O asilo funcionou discretamente por quase meio século. Diferente dos grandes hospitais urbanos, a instalação na ilha era pequena, secreta e desligada da infraestrutura do continente. Pacientes eram transportados por barca de Veneza e cidades vizinhas, desembarcando em um cais coberto de musgo onde os portões de ferro enferrujados impediam a sua entrada. Uma vez lá dentro, eles se juntavam à população permanente do hospital. O hospital provavelmente abrigou entre 150 a 200 pacientes no seu auge, cuidados por uma equipe mínima composta por freiras, enfermeiras e 2 ou 3 médicos ao mesmo tempo. Vestígios desta época ainda permanecem no local. Placas descascadas penduradas sobre as portas, camas hospitalares enferrujadas espalhadas por alas cobertas de mato, tiras de contenção manchadas ainda presas a velhos colchões, e armários de aço repletos de frascos antigos, bisturis e arquivos manuscritos. Mas há algo que chama ainda mais atenção. Nos arquivos subterrâneos do Sistema Hospitalar Municipal de Veneza, há registros de pacientes de Poveglia que simplesmente desapareceram. Livros inteiros, dos anos de 1930 até os anos de 1950,
estão inexplicavelmente em branco. Se isso ocorreu por causa da guerra, dano, incêndio ou algo mais sinistro, ninguém sabe ao certo. Mas o vácuo documental permitiu que a floresta de lenda crescesse livremente. E de todas as histórias que emergiram, nenhuma é mais persistente ou arrepiante do que a lenda do médico louco. De acordo com a tradição local, repetida por dezenas de investigadores paranormais, um médico-chefe nos anos de 1930 ficou obcecado em curar doenças mentais através de procedimentos radicais e não testados. Seu nome permanece desconhecido. Alguns dizem que ele se chamava Dr. Apollo, outros o chamavam simplesmente de um médico doente. Seus métodos incluíam lobotomias rudimentares, supostamente realizadas com furadeiras manuais e cinzéis. Ele isolava os pacientes na Torre do Sino, que se tornou uma espécie de câmara de punição, e não havia qualquer uso de anestesia. Os pacientes em agonia eram apenas contidos com amarras. Vários ex-funcionários entrevistados nos anos de 1970 pelo jornalista paranormal André Flannery descreveram os andares superiores do hospital como uma câmara de ecos, um espaço repleto de gritos que ecoaram por décadas sem resposta. Um bilhete encontrado em registros antigos, escrito por uma freira, dizia, abre aspas, não entro mais naquela ala superior. O doutor conduz seu trabalho sozinho. Ele diz que é visitado por vozes que guiam suas mãos, e os pacientes não retornam de lá. A Torre do Sino, já infame por vigiar os incêndios da peste durante séculos, se tornou o centro desta lenda. Dizem que o médico levava pacientes até o topo, onde realizava rituais de purificação à luz do luar, procedimentos destinados a banir a loucura. Alguns afirmam que não havia tratamento médico algum, mas sim um centro de experimentação ocultista. Nos últimos anos, uma teoria surgiu entre os pesquisadores de demonologia. O médico estaria tentando contatar algo na ilha, talvez as almas das vítimas ou algo ainda mais sombrio. Eventualmente, segundo contam, o médico começou a enlouquecer. Pacientes e enfermeiras ouviam falando com salas vazias, desenhando símbolos com giz e cinzas nas paredes, e desaparecendo por dias apenas para reaparecer coberto de fuligem e sangue, murmurando frases em latim que ninguém reconhecia. Então, numa noite, ele subiu pela última vez à Torre do Sino. O que aconteceu em seguida está no coração do folclore fantasmagórico de Poveglia. Alguns dizem que ele se jogou dominado pela culpa e pela loucura. Outros afirmam que foi empurrado por um paciente sobrevivente, talvez movido por vingança. Mas há quem jure que foi uma figura sombria, não humana, que apareceu por trás dele e o lançou da torre. Uma enfermeira teria testemunhado o evento e afirmou que ele sobreviveu à queda, mas ficou quebrado e gemendo ao pé da torre. Então uma névoa negra subiu da terra, vista por 2 atendentes, e sufocou o médico até a morte. Seu corpo nunca foi sepultado legalmente. Alguns dizem que ele foi jogado no forno do hospital. Outros afirmam que seus restos foram selados dentro da própria torre. Hoje a torre permanece vazia, mas de pé. As escadas estão apodrecidas, as janelas quebradas. Mesmo assim, visitantes e invasores ilegais juram ouvir gritos vindos de sua estrutura, embora o acesso a ela seja quase impossível. Moradores locais dizem que certas noites o sino toca sozinho, mesmo tendo sido removido em 1806. Após a trágica partida do médico,
Pacientes frequentemente juravam ver sombras, ouvir vozes e ter pesadelos violentos. Alguns alegaram ter sido atacados por forças invisíveis durante a noite. Funcionários viviam com uma sensação constante de medo, mesmo em dias calmos. Vários médicos pediram transferência poucos meses depois, citando instabilidade emocional e um pressentimento incessante. Finalmente, em 1968, o hospital foi fechado abruptamente. Nenhuma explicação foi dada e todos os pacientes restantes foram transferidos para outros locais. Os geradores foram desligados e os barcos pararam de vir. Poveglia foi novamente deixada para apodrecer. Mesmo após o encerramento, as histórias insistiam em continuar. Um pescador local nos anos de 1970 afirmou ter ouvido uma mulher chorando na praia, mas só encontrou pegadas do tamanho de uma criança na areia. Múltiplos visitantes, incluindo jornalistas e exploradores urbanos, diziam ser tomados por náuseas violentas, dores de cabeça ou até crises de agressividade, como se algo maligno estivesse influenciando suas mentes. Alguns dizem que o médico ainda vaga pela ilha, atormentado por tudo o que fez. Outros acreditam que o verdadeiro horror é aquilo que ele despertou, uma entidade talvez demoníaca que hoje habita a Torre do Sino. Enquanto a natureza se espalhava pelas pedras rachadas e as vinhas sufocavam as janelas partidas, um novo capítulo começou. Um capítulo não ditado por governos ou epidemias, mas por lendas, medo e fascinação. Poveglia não era mais apenas uma ilha. Ela se tornou um mito, um aviso, um desafio, sussurrada em volta de fogueiras e repetidas por caçadores de adrenalina ao redor de todo o mundo. As autoridades italianas não tinham intenção de reconstruí-la, nem mesmo de desmontar sua infraestrutura. Ela foi simplesmente deixada para apodrecer. No início dos anos 1970, os pescadores venezianos pararam de lançar suas redes nos arredores da ilha. Alguns adolescentes corajosos se desafiavam a remar até lá à noite, e muitos retornavam pálidos e abalados. Outros recusavam-se a falar sobre o que tinham visto. A partir da década de 1980, a reputação assombrada de Poveglia se espalhou internacionalmente, alimentada por relatos e testemunhas de invasores que conseguiram chegar à ilha. Figuras sombrias eram vistas nas janelas do hospital ou caminhando pela sacada da Torre do Sino. Vozes em um dialeto local chamavam por companheiros que não existiam. Aparições vestidas com trajes de médico da peste com a infame máscara do bico curvado sempre eram descritos como os piores encontros. Uma garotinha também sempre era vista correndo pela praia, desaparecendo diante dos olhos de quem a via. Cheiros de queimado invadiam o ar sem que houvesse fumaça ou fogo visível. O som de macas rolando por pisos de azulejo ecoava por prédios há muito tempo vazios e sem móveis algum. Uma história notável de 1999 veio de uma equipe de construção contratada para avaliar o potencial de reurbanização da ilha. 3 trabalhadores entraram no antigo asilo e saíram menos de 1 hora depois. Um deles disse a um jornal local: "Era como se as paredes respirassem. Ouvíamos sussurros altos demais para serem imaginação, mas estávamos sozinhos. Me senti observado como uma presa. Eu nunca mais volto lá." A partir de então, Poveglia foi considerado por muitos a ilha mais assombrada do mundo. Poveglia continua fechada ao público. É ilegal pisar na ilha sem autorização expressa do governo. Mesmo assim, isso não impede os invasores.
Exploradores urbanos da Itália, Alemanha e dos Estados Unidos continuam chegando ilegalmente sob o manto da escuridão. Alguns saem abalados em silêncio, outros postam vídeos borrados de figuras sombrias e gritos desencarnados na internet. Visitantes que teriam sido possuídos ou tomados por surtos de violência e confusão, sobretudo perto do antigo centro cirúrgico. Parapsicólogos e demonologistas que estudam o local oferecem algumas hipóteses sobre o que pode estar acontecendo ali. Assombrações residuais, séculos de morte e energia psíquica impregnados em seu solo. Espíritos conscientes, almas presas e vingativas. Atividade demoníaca, a crença de que algo não humano foi despertado, possivelmente durante o experimento do médico. O sofrimento ali teria causado uma ruptura permanente entre este mundo e o próximo. Gabriele Amorth, mais conhecido como o Exorcista do Papa, disse em 2006: "Se há um lugar que convida o diabo, esse lugar é Poveglia." Poveglia é na essência uma sepultura a céu aberto, e a cada tempestade o passado se aproxima mais da superfície, e talvez os mortos também. Existem lugares no mundo onde o horror se agarra como neblina, e entre todos os lugares tristes, Poveglia se destaca. Ela não é apenas assombrada, é manchada, saturada e talvez até amaldiçoada. Seja qual for a verdade, Poveglia continua a existir. Para alguns, é o lugar mais assombrado do mundo. Para outros, apenas mais uma ilha esquecida. Você pode não acreditar em maldições, pode não acreditar em demônios, mas como eu disse no início, depois de conhecer a história de Poveglia, talvez você passe a acreditar em algo.